Toda vez que eu ia à casa dos meus sogros para jantar, eu caía num sono muito profundo e estranho. Quando acordava, os botões da minha blusa estavam sempre desalinhados. Mas meu marido só ria disso, dizendo que meu açúcar no sangue tinha caído. Naquela noite, quando abri a gravação de áudio escondida no meu celular, a voz que toca no segundo set enviou um frio de verdade pela minha espinha. Meu nome é Abigail. Tenho 27 anos e trabalho como auditora numa empresa de consultoria financeira em Seattle, Washington. Meu trabalho é muito exigente e estressante. Lidar com planilhas e relatórios trimestrais significa que eu fico acordada até 2 ou 3 da manhã. Sou casada com o Colin faz 3 anos. Ele trabalha como gerente de projetos numa empresa de construção comercial. O pai dele, Jonathan Bradley, é chefe da Câmara de Zoneamento da cidade. Minha sogra, a Margarete, é uma professora aposentada de química que agora passa o tempo jardim fazendo aulas de pilates à noite. Desde o nosso casamento, meus sogros tinham uma regra que nunca quebrava. Todo primeiro domingo à noite do mês era jantar em família. Não importava o quanto estivéssemos ocupados, eu e o Colin tínhamos que estar lá. Durante 3 anos, nunca perdemos um único jantar até 4 meses atrás, no início de abril, quando o primeiro incidente aconteceu. Naquela noite, a Margarete tinha feito o famoso carne à bourguignon cozido lentamente e um risoto de cogumelo selvagem muito saboroso. O Jonathan até abriu um uísque raro que tinha recebido de um empreiteiro. O clima era completamente normal, até agradável. Eu tinha acabado de terminar um projeto de auditoria muito cansativo de 2 semanas, então estava um pouco exaurida. Mas forcei um sorriso educado e participei da conversa. O Jonathan pessoalmente colocou uma porção generosa de risoto num prato para mim. Come aí, Abby. Vocês que trabalham em escritório nunca comem ferro suficiente. Agradeci e comi a metade. No começo, nada parecia estranho, mas uns 10 minutos depois, minha cabeça começou a ficar muito pesada. Não era um sono normal, não. Era como se alguém tivesse enfiado algodão no meu cérebro. Minhas pálpebras caíram, meus braços ficaram fracos e meu coração começou a bater muito lentamente. Lembro bem de estar segurando um garfo, tentando furar um cogumelo, quando meu pulso começou a tremer. A Margarete me olhou. Tudo bem com você, querida? Me sinto um pouco tonta, murmurei. O Jonathan colocou o garfo para baixo, com a voz calma. Você está pálida. Por que você não vai descansar um pouco no quarto de hóspedes? O Colin se levantou na hora para me ajudar. Eu não pensei muito nisso. Eu tinha dormido muito pouco nas últimas 2 semanas, então realmente achei que tinha batido uma parede de cansaço. Mas o estranho era que do momento que me deitei naquela cama, eu desmaiei completamente. Quando finalmente abri os olhos, o relógio do meu celular marcava 20h47. Fiquei ali chocada. Eram só 17h30 quando deitei. Eu tinha dormido como um cadáver por mais de 3 horas. O Colin estava sentado do lado da cama, mexendo no celular. Vendo meus olhos se abrirem, ele riu. Finalmente acordada? Você dormiu como um tronco. Quanto tempo eu dormi? Mais de 3 horas. Ele sorriu e completou, acho que você realmente estava no limite mesmo. Eu ainda estava um pouco tonta, então deixei para lá. Mas quando me sentei para arrumar minha roupa, notei que 2 botões da minha blusa de seda estavam abotoados nos furos errados. Fiquei olhando para eles por alguns segundos e no final me convenci de que provavelmente tinha me mexido muito na cama e desfeitado tudo. Deixei para lá. Se tivesse acontecido só uma vez, provavelmente nunca teria pensado nisso de novo. Mas, no mês seguinte, aconteceu tudo outra vez. Desta vez, a Margarete tinha feito uma sopa de frutos do mar muito saborosa. Igual a antes, o Jonathan pessoalmente me entregou meu prato. Eu nem tinha terminado quando aquela onda familiar de cansaço esmagador me bateu. Desta vez foi muito mais rápido. Meus ouvidos começaram a zumbir. Minha visão ficou escura. Antes de eu conseguir nem sequer colocar minha colher para baixo, meu corpo caiu no encosto da cadeira. Ouvi a voz da Margarete de muito longe. Ai, meu Deus! Ela desmaiou de novo. Depois a voz do Colin. Eu levo ela pro quarto. Depois, nada. Escuro total. Quando acordei,
Eram quase 21 horas. Desta vez eu sabia que algo estava muito errado. Antes de sair de casa, eu tinha passado um batom mate à prova de manchas de longa duração. Normalmente, ele não saia nem depois de uma refeição inteira. Mas quando acordei, o batom estava completamente borrado para fora da linha dos meus lábios. Tinha um risco vermelho fraco na minha mandíbula, como se tivessem limpado agressivamente. Perguntei pro Colin, por que meu batom está assim todo borrado? Ele nem sequer levantou os olhos da tela. Você provavelmente só esfregou sua face no travesseiro. Fiquei quieta. Mas a partir daquele dia, uma semente de paranoia nasceu na minha mente. Em junho, resolvi testar tudo isso. Antes de sairmos do apartamento, sincronizei meu Apple Watch com meu iPhone no segundo exato. Peguei uma caneta de eyeliner à prova d'água e desenhei um ponto minúsculo no lado de dentro do meu pulso, escondido embaixo da pulseira do relógio. Antes de sair pela porta, tirei uma selfie no espelho mostrando exatamente como minha blusa estava abotoada. Na casa dos meus sogros, tudo aconteceu do mesmo jeito. Macarrão com frutos do mar. O Jonathan servindo meu prato. Depois de alguns bocados, senti um gosto muito leve, terroso, quase amargo. Não era um tempero normal de cozinha. Tinha gosto de algo que estava sendo propositalmente escondido. Desta vez, eu não falei nada. Só fingi que estava exaurida e deixei meu corpo cair para frente na mesa. Através de uma fendinha nos meus olhos, vi o Colin se levantar e me carregar para o quarto de hóspedes. Ele me deitou na cama, tirou seu celular e tirou uma foto de mim. Depois uma segunda. Meu sangue congelou. Lutei com toda a minha força para não cair completamente naquele sono induzido por química. No momento em que a porta do quarto fechou, meus olhos se abriram. Meu relógio estava 26 minutos desincronizado com meu celular. O ponto de eyeliner à prova d'água no meu pulso ainda estava lá, mas estava borrado como se alguém tivesse agarrado meus pulsos com agressividade. Meus botões estavam desalinhados de novo e meu celular, sincronizado com a nuvem, mostrava 3 fotos novas no nosso álbum compartilhado. Todas de mim deitada inconsciente na cama. A partir daquele segundo, eu sabia uma coisa com absoluta certeza. Toda vez que eu era dopada naquela casa, alguém estava me tocando. Mas a parte mais aterradora não era só esse fato. Era o desconhecido do que eles estavam fazendo. Naquela noite, deitada na cama ao lado do meu marido, eu não consegui dormir nada. Ouvindo o zunido do ar-condicionado e a respiração firme do Colin, aquelas fotos piscavam na minha mente. Seria que um homem que realmente ama sua esposa fica lá e tira fotos dela enquanto ela está incapacitada? Ou será que ele estava documentando algo? A partir daquele momento, eu observava tudo. Percebi que eu só desmaiei depois de consumir comida ou bebida que tinha sido entregue especificamente por Jonathan. Também notei que sempre que acordava, a Margarete ativamente evitava fazer contato visual comigo. Uma vez, a peguei nervosamente perguntando pro Colin, tudo correu bem hoje? O Colin murmurou de volta, tudo bem. Fingi que não tinha ouvido, mas arrepios tocaram todo o meu corpo. Uma semana depois, eu tomei uma atitude. Entrei na internet e comprei um microfonador de voz, o tipo que grava continuamente por 8 horas. Enquanto digitava meu endereço de entrega, minhas mãos tremiam tanto que errei 2 vezes. Eu não sabia o que eu estava me preparando para enfrentar, mas minha intuição gritava que se eu continuasse fingindo inocência, eventualmente eu não teria uma saída. À noite que o gravador chegou, fiquei sozinha no banheiro por meia hora. Lembrei de todas as vezes que acordei grogue, dos botões desfeitos, do batom borrado, das fotos. Aí, uma realização arrepiante me bateu. Pelos últimos 3 meses, o Colin não tinha deixado eu tocar no celular dele nenhuma vez. Naquela noite, eu quase não dormi. O Colin deitado ao lado de mim, ocasionalmente se mexendo para puxar o cobertor sobre mim, do jeito que sempre fazia. Antes, aquele gesto tinha aquecido meu coração. Mas naquela noite, toda vez que sua mão se tocava comigo, minha pele arrepiava. Uma vez que a desconfiança toma conta, até os gestos mais mundanos se tornam sinistros. Deitei com as costas para ele, olhos bem abertos, olhando as luzes da rua passando pelas persianas. Por volta das 3 da manhã, o Colin acordou para ir ao banheiro. Imediatamente fecha meus olhos, fingindo dormir.
Seus passos eram leves, mas ouvi o clique familiar do seu celular desbloqueando. O brilho da tela se refletiu no teto. Espiando por entre meus cílios, vi ele parado no corredor. Ele não estava indo ao banheiro. Estava mandando mensagem para alguém por quase um minuto antes de continuar. Meu coração batia desesperadamente contra minhas costelas. Desde que começamos a namorar, o Colin nunca tinha escondido seu celular. Mas nos últimos meses, o celular estava colado na mão dele e a senha tinha sido mudada. Uma vez, quando peguei só para ver as horas, ele arrancou de volta agressivamente, rindo disso e dizendo que tinha plantas confidenciais no celular. Agora, a memória só me fazia ficar nauseada. Na manhã seguinte, o Colin beijou minha testa antes de ir para o trabalho. Não esqueça do jantar em família no domingo. Fiquei olhando para ele por um momento e depois acenei. Claro. No momento que a porta fechou, eu pulei da cama. Primeiro, abri meu laptop para inspecionar as fotos que o Colin tinha tirado de mim. Ampliei cada canto. No começo, nada. Mas no canto inferior direito da segunda foto, perto da borda do colchão, tinha uma mão de homem. Não era a mão do Colin. Essa mão usava um anel de prata grosso com uma pedra de ônix preta quadrada. Deixei de respirar. Jonathan tinha esse anel exato. Eu o tinha visto usando em banquetes formais. Minha garganta secou. Se Jonathan também estava no quarto enquanto eu estava inconsciente, isso não era mais uma invasão simples e retorcida de privacidade. Era algo muito mais escuro. Liguei para o trabalho dizendo que estava doente. Dirigi até uma loja de eletrônicos a alguns quilômetros daqui e comprei uma câmera escondida disfarçada de um carregador de parede USB normal. A caixa sorriu e perguntou: câmera de babá para um bebê novo? Forcei uma risada. Sim, algo assim. Só eu sabia como minhas mãos estavam tremendo violentamente. Aquela tarde, testei na nossa sala de estar. A lente era microscópica. A qualidade de vídeo era HD e gravava direto num servidor seguro na nuvem no momento em que era ligado. Li o manual 10 vezes. O plano estava pronto. Neste domingo, eu estava levando para a casa dos Bradley. Pelos próximos dias, fui a esposa perfeita. Fui para o trabalho, cozinhei jantar e fui ao supermercado com o Colin. Ele era tão gentil quanto sempre, carregando as sacolas pesadas, perguntando o que eu queria de sobremesa. Olhando para o seu perfil sob as luzes fluorescentes do supermercado, me senti nauseada. Como uma pessoa humana consegue viver uma existência tão falsa assim? Na sexta noite, meu celular tocou. Era Margarete. Abby, querida, vem um pouco mais cedo no domingo. Estou fazendo seu prato favorito. Tá bom, Margarete. Ah, aliás, vamos ter hóspedes. Alguns colegas de fora da cidade do Jonathan. Congele. Hóspedes? Sim, 2 homens de uma empresa de construção que ele trabalha há anos. Apertei meu celular. Um pensamento horrível invadiu minha mente. Será que os hóspedes eram os que deveriam estar naquelas fotos? Não dormi nada naquela noite. No sábado de manhã, me preparei com muito cuidado. O gravador de voz entrou numa zíper escondida da minha bolsa. A câmera do carregador USB foi metida dentro de um pacote de lenço. Liguei o compartilhamento de localização do meu iPhone e conectei direto no meu laptop do trabalho. Também mandei mensagem para minha melhor amiga Harper. Se você não responder minhas mensagens até 20 horas amanhã, me liga sem parar. Harper respondeu: é só um jantar com os sogros. Por que tão dramático? Fiquei olhando para a mensagem, sem saber o que dizer, porque nem eu mesmo acreditava o quanto isso tinha ido longe. Chegamos na casa dos meus sogros pouco antes das 17 horas. Quando a porta abriu, imediatamente notei 2 pares desconhecidos de sapatos sociais de homem no saguão. A Margarete estava mexendo na cozinha, enquanto risadas altas ecoavam da sala de estar. O Jonathan me viu e sorriu calorosamente. Ah, aqui está a minha nora favorita. 2 homens estavam sentados no sofá de couro. Um estava nos seus 50 anos, corpulento com uma pele escura e envelhecida. O outro era mais jovem, talvez com 40, com cabelo raspado e um olhar que me fez arrepiar. Abby, esse é Gary e Derek, meus sócios de negócios, apresentou Jonathan.
Acenei educadamente, mas quando levantei os olhos, Derek estava me olhando. Seus olhos varrendo de cima para baixo do meu corpo, demorando muito tempo demais. Um arrepio desceu pela minha espinha. O jantar começou às 18 horas. Junto com a refeição, Jonathan serviu vinho. Ele me entregou um copo de Cabernet. Bebe aí, Abby. Vamos celebrar nossas novas aprovações de zoneamento. Peguei o copo, fingindo tomar um gole, mas secretamente cuspi na minha toalha de mesa quando ninguém estava olhando. Enquanto todo mundo estava envolvido na conversa, discretamente abaixei e pluguei a câmera USB escondida numa tomada perto do armário de bebidas, posicionando perfeitamente em direção ao corredor. Meu coração batia tão alto, pensei que conseguiam ouvir. Felizmente, ninguém notou. Por volta das 19 horas, o script do cansaço começou. A Margarete me olhou. Abby, você parece cansada. Esfregue minhas têmporas. Só um pouco tonta, Margarete. O Jonathan se levantou na hora. Vai descansar no quarto de hóspedes. O Colin chegou ao meu lado, sua mão guiando minha parte inferior das costas. Tive que morder minha língua para não me afastar do seu toque. Ele me levou para o quarto de hóspedes familiar. A porta fechou. Ele me deitou no colchão e se inclinou perto do meu ouvido. Só dorme um pouco, sussurrou maciamente. Mas segundos depois, ouvi o clique distinto da tranca do lado de fora. Meu coração parou. Abri meus olhos. A porta estava trancada. Passos pesados se aproximaram do corredor. Fiquei completamente quieta. Meus músculos travados de terror. Os passos pararam bem fora da porta. 1 segundo, 2 segundos. Depois, uma risada baixa de um homem. Muito rápido hoje, hein? Era a voz de Derek. Meu sangue congelou. Então, a voz do Jonathan, sussurrada mas clara. A dosagem foi maior. Apertei minha mandíbula tão forte que meus dentes doíam. Eles realmente estavam me dopando. Mas o que me aterrorizava mais não era só a confirmação, era como eles falavam tão casualmente sobre isso, como se estivessem discutindo o tempo. As chaves tilintaram. A tranca virou. Instantaneamente fechei meus olhos, forçando minha respiração a permanecer firme. 3 homens entraram no quarto. Reconheci primeiro o perfume do Colin, depois o cheiro de charutos caros que Jonathan sempre fumava. O terceiro era inconfundivelmente Derek. Silêncio por alguns segundos. Depois o Colin falou. Você desabilitou a câmera de segurança do corredor? Sim, respondeu Jonathan. Onde está o celular dela? Desligado, disse Colin. Meu coração acelerou. Desligado. Eu tinha deixado na minha bolsa. Ouvi o zíper da minha bolsa sendo aberto. Derek fez uma careta. Essa aqui é mais cuidadosa que as outras. Não toca nas coisas dela, alertou Colin, sua voz baixa. Ah, ficando protetorzinho agora, menino? Zombou Derek. O silêncio se estendeu por 2 segundos agonizantes, depois Jonathan tomou conta. Chega. Faz logo. Rápido. Ouvi passos se aproximando da cama. O cheiro de tabaco gasto ficou avassalador. Uma mão pesada roçou o colarinho da minha blusa. Todo instinto dentro de mim gritava para lutar, mas forcei meu corpo a permanecer mole. Cada segundo que passava era uma tortura pura. De repente, a voz da Margarete chamou da sala de estar. Jonathan, o escritório do prefeito está no telefone. Os 3 homens congelaram. Jonathan xingou baixinho. Perfeito. Seus passos se afastaram pela porta. Só Colin e Derek ficaram no quarto. Derek fez uma careta. O velho tá ficando paranoico. Só acaba logo pra gente sair. Disse Colin, sua voz completamente vazia de emoção. No momento em que a mão de Derek se esticou para puxar o cobertor de mim, um bip fraco soou da sala de estar. Era a câmera escondida estabelecendo sua conexão com a nuvem. Se tudo funcionasse, o vídeo estava agora transmitindo direto para meu servidor remoto. Me deu uma onda de adrenalina. Esperei pelo momento perfeito.
Quando Derek inclinou seu peso sobre mim, seu rosto a centímetros do meu, de repente puxei minhas pernas e chutei com toda a minha força, acertando ele bem na virilha. Ai! Derek desabou para trás no chão de madeira. Saí pulando da cama e corri para a porta. Colin ficou congelado de choque por uma fração de segundo antes de agarrar meu braço. Abby. Arranquei meu braço com força violenta. Não me toca. Minha voz soava estranha, rouca, tremendo, mas selvagem. Derek lutava para se levantar, seu rosto vermelho de raiva. Sua mentirosa desgraçada. Fiquei encostada na parede, meu corpo inteiro tremendo, mas olhei para eles com raiva. Jonathan entrou correndo no quarto. Vendo eu acordada e de pé, a cor desapareceu do seu rosto. Você não está dormindo. Soltei uma risada áspera e amargura. Decepcionado? O quarto caiu num silêncio asfixiante. A Margarete apareceu na porta, seu rosto pálido. Ela me olhou como se eu fosse um fantasma. Me virei para ela. Você sabia, Margarete? Você sabia de tudo. Seus lábios tremiam, mas nenhuma palavra saía. Olhei para Colin, o homem que eu tinha amado por 6 anos. Ele só estava lá em pé. Ele não explicou. Ele não negou. Ele não pediu desculpas. Aquele silêncio era a coisa mais aterradora de todas. Jonathan foi o primeiro a recuperar a compostura. Puxou uma cadeira e sentou, sua voz caindo uma oitava mais profunda. Abby, calma e me escuta. Lágrimas picavam meus olhos, mas me recusei a deixá-las cair. Não você ousa falar comigo assim como se fosse da família. Os olhos de Jonathan ficaram duros. Se você fizer uma cena hoje à noite, a única pessoa cuja reputação vai ser destruída é você. Ah, eu já não fui destruída o suficiente. Você não entende, ele suspirou, agindo como se fosse o razoável da situação. No meu trabalho, algumas coisas ficam bagunçadas. Eu só precisava de uma alavanca para garantir aqueles lotes comerciais em Mercer Ridge. Uma vez que o negócio fecha, ninguém nunca mais vai te incomodar. Minha cabeça estava girando. Você faz parecer que está explorado sua nora como se fosse uma negociação de sala de diretores. Jonathan me olhou direto nos olhos. Assine as transferências de propriedade do desenvolvimento de Mercer Ridge para a empresa de fachada de Derek. Vou te dar e pro Colin 2 milhões num fundo privado, mais as escrituras de 2 apartamentos de luxo no centro. Você pode morar em qualquer lugar que quiser. Fiquei olhando para ele, paralisada pela mera audácia. 2 milhões. Esse era o preço que eles colocaram na minha dignidade, no meu corpo e na minha vida. Lentamente virei para Colin. E você concordou com isso? Ele olhou para seus sapatos por um longo tempo antes de sussurrar. Abby, só assina. Vai acabar tudo. Olhei para o homem em pé na minha frente e senti como se nunca tivesse o conhecido. E as outras mulheres? O que aconteceu com elas? Colin ficou perfeitamente quieto. Soltei uma risada, um som molhado e histérico. Você sabe exatamente o que fizeram com elas, não é? Você sabia de tudo. Minha voz quebrou num grito. A Margarete de repente começou a soluçar alto. Abby, por favor. Eu estou implorando. Não destrói a família. Virei a cabeça bruscamente para ela. Quando eles me trancar neste quarto, você estava lá fora fazendo risoto, não era? Ela chorava mais ainda. Mas eu sentia absolutamente zero pena dela. Algumas pessoas não cometem as atrocidades por si mesmas, mas fecham os olhos e ficam vendo. Às vezes os espectadores são piores que os monstros. Naquele momento, o celular de Jonathan tocou. Ele fez uma careta e atendeu. Mal 5 segundos depois, seu rosto se contorceu de pânico. O quê? Ele desligou e pulou de pé. A câmera da sala de estar está sendo transmitida externamente. Meu sangue congelou. Descobriram. Ele se virou para me encarar. O que você plantou na minha casa? Não respondi. Jonathan correu para a sala de estar. Menos de 10 segundos depois, voltou segurando minha câmera de carregador USB. Ele estava furioso.
Sua estúpida. Ele esmachou o dispositivo no chão, quebrando-o. O Colin me olhou em puro pânico. O que você gravou? Apertei meus punhos. O quarto desceu no caos. Georg estava xingando alto do corredor. Jonathan socou seu punho na parede. A Margaret estava encolhida contra a porta, chorando desconsoladamente. Só eu permaneci perfeitamente quieta. Pela primeira vez em meses, não me sentia mais como presa. Jonathan apontou um dedo tremendo para mim. Onde está o vídeo? Permaneci em silêncio. Você acha que ganhou? Ele rosnava. Encontrei seu olhar. Pelo menos hoje à noite, eu sei que não estou louca. Você quer derrubar a família inteira com você? Família? Fiz uma careta. Olhei para Colin. Do segundo que você trancou aquela porta, a gente parou de ser família. Colin ficou pálido. Pela primeira vez, vi terror genuíno nos seus olhos porque ele percebeu que tinha perdido o controle total da narrativa. E naquele exato momento, o uivo das sirenes da polícia rasgou a rua suburbana silenciosa. Um carro, depois outro. Jonathan congelou. A casa caiu num silêncio mortal. Depois veio a batida violenta e pesada na porta da frente. Polícia de Seattle, abra a porta. A batida era tão agressiva que as janelas vibravam. A compostura de Jonathan, a máscara estoica de um poderoso oficial da cidade, se despedaçou em 1000 pedaços. Ele agarrou o braço de Colin. Quem chamou eles? Colin estava tremendo. Eu não sei. Derek foi o primeiro a se mexer, seus olhos piscando como um rato acuado. Ele saiu correndo para as portas do pátio dos fundos, mas Jonathan rugiu, fica quieto. A batida continuou. Se vocês não abrem esta porta, vamos invadir. A Margaret estava hiperventilando, segurando seu peito. Ela olhou para mim, uma mistura patética de terror e súplica. Abby, conta para eles. Conta que é um mal-entendido. Fiquei firme. Se tivesse sido 3 meses atrás, vendo ela chorar assim teria partido meu coração. Mas tudo que conseguia ver era a porta trancada, o sorriso lascivo de Derek e as mãos puxando minha roupa. Eu não tinha compaixão restante para dar. Jonathan correu para abrir a porta da frente. 4 oficiais fardados e 2 detetives à paisana inundaram o saguão. O detetive-chefe mostrou seu crachá. Recebemos uma denúncia sobre suspeita de extorsão, distribuição ilícita de material explícito e uso de substâncias narcóticas. Jonathan tentou usar sua carta política. Oficiais, houve um mal-entendido. Isso é uma questão privada da família. Vocês sabem quem eu sou? O detetive à paisana, um homem chamado Nolan, o olhou de cima a baixo. Você é Jonathan Bradley. A gente sabe exatamente quem você é. Agora, sai da frente. O ar da sala ficou espesso. Colin se colocou na frente do pai. Vocês têm um mandado sequer? O detetive Nolan puxou um papel dobrado de sua jaqueta. Assinado por um juiz 10 minutos atrás. Fiquei vendo a cena se desdobrar como se estivesse assistindo um filme. Estava acontecendo tão rápido que não conseguia processar completamente. Uma oficial mulher se aproximou de mim. Você é Abigail Bradley? Sim. Você poderia vir comigo até a delegacia para dar um depoimento? Antes de eu conseguir responder, a Margaret se jogou aos meus pés, agarrando minhas pernas. Por favor, Abby, não. Nossas vidas vão acabar. Olhei para baixo para ela. Suas vidas terminaram no momento em que vocês me trancaram naquele quarto. Ela recuou como se eu tivesse queimado ela. Naquele momento, outro oficial desceu as escadas segurando uma caixa de metal preta. Achei no cofre. O rosto de Jonathan ficou completamente pálido. O oficial abriu a caixa de metal direto na mesa de café. Dentro tinha uma pilha de pendrives USB, um iPad antigo e uma pilha grossa de escrituras de propriedade. Colin parecia fisicamente doente. Derek se esgueirou ainda mais para as sombras do corredor. O detetive Nolan levantou um dos pendrives. Senha? Jonathan não disse nada. A gente tem perícia. Vamos abrir.
Jonathan permaneceu em silêncio, mas uma veia pulsava visivelmente na sua têmpora. Eu não sabia se me sentia vingada ou completamente destruída. O homem que tinha feito um lindo brinde no meu casamento, que prometeu me tratar como sua própria filha, estava lá exposto como um monstro. De repente, Colin se virou para mim. Foi você, não foi? Fiquei olhando para ele. Eu liguei para a polícia, sim. Eu não ia deixar isso continuar. Seus olhos encheram de lágrimas. Você tem ideia que você acabou de destruir tudo? Soltei uma risada sem humor. E você? Quando você me vendeu para aqueles homens, você não achou que estava destruindo minha vida? Colin endureceu. Pela primeira vez em semanas, olhei direto nos seus olhos sem piscar. Eu pensava que pelo menos você teria tentado impedi-los. Ele baixou a cabeça, incapaz de dizer uma única palavra. A oficial mulher gentilmente tocou meu ombro. Vamos, senhora. Acenei. Enquanto caminhava passando por Margarete, ela chamou fraco, Abby. Parei. Sua voz estava destruída de tanto chorar. Desculpa. Minha garganta apertou. Ela finalmente tinha dito. É tarde demais, Margarete. Se você tivesse dito isso antes deles colocarem a mão em mim, eu talvez ainda te chamasse de mãe. Agora, eu só estou cansada. Segui os oficiais até o carro da polícia. Quando a porta do carro fechou, percebi que minhas pernas estavam tremendo tão violentamente que não conseguia ter caminhado mais um passo. Estava completamente escuro agora. Vizinhos estavam espiando pelas suas persianas. Alguns estavam em pé no seu gramado gravando com seus telefones. Me fez pensar nos pendrives na caixa de metal. Quantas outras mulheres tinham sentido esse terror desamparado exatamente igual? Enquanto o carro da polícia se afastava, meu celular tocou. Era Harper. Atendi. Meu Deus, Abby, onde você está? Ela gritou no telefone. Tem um vídeo no Twitter da polícia invadindo a casa dos seus sogros. Fechei meus olhos. Notícia viaja mais rápido do que eu pensei. Abby, o que está acontecendo? Você está me assustando. Fiquei quieta por um longo momento. Eu estou pedindo um divórcio. Silêncio mortal do outro lado. Depois Harper sussurrou, o Colin traiu você? É muito pior do que isso. Fiquei vendo as luzes amarelas desfocadas da rua passar pela janela. Dei meu depoimento na delegacia até quase 1 da manhã. Quando assinei a transcrição final, o detetive Nolan revelou algo que me chocou. Você não foi quem mandou o vídeo ao vivo para a polícia. Um e-mail anônimo criptografado mandou a gravação ao vivo da sala de estar para a linha de denúncia enquanto estava acontecendo. Fiquei em choque. Eu só tinha conectado a câmera ao meu servidor de nuvem pessoal. Quem mais tinha acessado minha rede? E por que estavam me ajudando? Saí da delegacia por volta das 2 da manhã. Uma garoa leve estava caindo sobre Seattle. A cidade estava tão quieta que conseguia ouvir o chiado molhado dos pneus no asfalto. Uma advogada vítima me levou para um hotel seguro no centro. Eu não falei durante toda a volta. Numa única noite, meu poderoso sogro estava numa cela de prisão, sua casa era uma cena de crime, e meu marido de 3 anos era um suspeito principal num caso de extorsão federal. Sentada no quarto escuro do hotel, olhando para o teto, me sentia completamente vazia. Depois, meu celular tocou. Uma mensagem de um número desconhecido. Não confie em ninguém da família Bradley. Nem na Margarete. Meu peito apertou. Olhei para a mensagem e imediatamente disquei o número. Desculpe, o número que você discou está fora de serviço. Percebi que deve ter sido a pessoa que hackeou a câmera. Alguém estava olhando por mim. Mas quem? Eu não dormi. Toda vez que fechava meus olhos, via Colin de pé fora da porta do quarto, e Margarete implorando para eu ficar quieta. A dor pior não veio dos criminosos que queriam me explorar. Veio do homem que me chamava de esposa, me levando para o matadouro. Na manhã seguinte, desci para o saguão do hotel e encontrei Harper esperando por mim. Ela correu e me apertou no abraço. Você me assustou demais. Consegui um sorriso fraco. Tem comida em algum lugar?
Estou morrendo de fome. Harper me arrastou para uma lanchonete perto. Mas antes de eu conseguir dar 3 mordidas nos meus ovos, o celular dela começou a vibrar loucamente. Ela olhou para a tela e ficou pálida. Abby, é uma loucura de mídia. Ela me mostrou a tela. As estações de notícias locais estavam transmitindo filmagem de Jonathan Bradley sendo escoltado de algemas. Artigos já estavam ligando os arrestos ao massivo desenvolvimento comercial de Mercer Ridge. Coloquei meu garfo para baixo. Eu sabia que as consequências seriam grandes, mas não esperava que explodisse da noite para o dia. Meu celular tocou. Era minha mãe. Respirei fundo e atendi. Abby, onde você está? Ela perguntou, sua voz tremendo. Tem vans de notícia estacionadas fora da nossa casa. Eles estão dizendo que seu sogro foi preso por um anel de tráfico e chantagem. Conseguia ouvir meu pai gritando ao fundo. Conta para ela vir para casa agora mesmo. Minha garganta fechou. Meus pais eram pessoas quietas e trabalhadoras que odiavam chamar atenção. Agora, por causa do meu casamento, eles eram notícia de primeira página. Mãe, eu sinto muito. Pelo que você está desculpando? Ela soluçava. Eles fizeram isso com você. Mordi meu lábio tão forte que sangrou. Pela primeira vez desde que esse pesadelo começou, desabei e chorei. Depois que desliguei, Harper agarrou minha mão. Vem ficar na minha casa. Não volta para o hotel. Abanei a cabeça. Se eu for com você, a imprensa só vai me seguir e estragar sua vida também. Antes dela conseguir argumentar, meu celular tocou de novo. Era o Colin. Olhei o nome dele por um longo tempo antes de aceitar. Onde você está? Sua voz soava rouca, como se tivesse engolido vidro. Eu pensei que você estaria numa sala de interrogatório, respondi friamente. Fiz fiança. Ri amargamente. O dinheiro do papai funciona rápido. Colin fez uma pausa, depois soltou uma bomba. Meu pai confessou tudo. Apertei o celular com força. O que isso significa? Ele disse aos federais que arquitetou tudo. Ele disse que eu não tinha ideia do que estava acontecendo atrás de portas fechadas. Senti um peso físico pressionando meu peito. Levou um longo tempo para achar minha voz. E o que você disse? Abby. Sua voz tremeu. Eu nunca quis te machucar. Uma risada rasgou minha garganta, áspera e completamente sem humor. Você me trancou num quarto com predadores sexuais. Mas você não queria me machucar? Eu não pensei que ia chegar tão longe, disse ele. Então o que exatamente você pensava que estava acontecendo? Eu gritei. Colin sufocou com um soluço. No começo, papai só precisava de alavanca para os direitos de zoneamento. Ele disse que era só para assustar as pessoas. Os vídeos. Ele perdeu a fala. Meu coração ficou completamente entorpecido. Colin. Quando você estava em pé sobre meu corpo inconsciente tirando aquelas fotos, você sentiu nem um pingo de pena de mim. Um silêncio asfixiante. Finalmente, ele sussurrou. Sim. Por isso eu tirei as fotos eu mesmo. Para eles não tirarem. Vipeei as lágrimas do meu rosto. Estou pedindo divórcio. Eu nunca mais quero ver seu rosto. Abby, por favor. Desliguei e bloqueei seu número. Minhas mãos estavam tremendo tão violentamente que quase deixei o telefone cair. Harper me olhou, seus olhos vermelhos. Você ainda o ama? Fiquei em silêncio por um longo tempo. Se eu não o amasse, não doeria tanto assim. Naquela tarde, o detetive Nolan me pediu para voltar à delegacia para revisar mais evidência. Antes de ir, comprei um celular descartável e um novo chip SIM. Enquanto saía da loja AT&T, notei um SUV preto parado do outro lado da rua. O motorista, usando um boné puxado para baixo, estava olhando direto para mim. Quando fiz contato visual, o SUV imediatamente acelerou. A paranoia inundou minhas veias. Jonathan talvez estivesse na cadeia, mas sua rede ainda estava lá fora. E isso estava longe de acabar. Do momento que vi aquele SUV preto, meus nervos ficaram completamente em frangalhos.
Desenvolvi um hábito de constantemente olhar por sobre meu ombro. Todo pneu que chiava fazia meu coração saltar para minha garganta. O medo não era um ataque violento. Era uma erosão psicológica lenta. Na delegacia, o detetive Nolan me puxou para uma sala privada. Ele estava calmo, profissional e inteiramente sério. Colocou um copo de água na minha frente. Senhorita Bradley, este caso expandiu exponencialmente. Além de Jonathan Bradley, estamos investigando vários outros cúmplices. Olhei para ele. O Colin. Nolan permaneceu neutro. Ainda não podemos tirar conclusões. Dei um pequeno sorriso. Entendo. Nolan se inclinou para a frente. Preciso te perguntar algo específico. Você já viu algum indivíduo suspeito na casa dos seus sogros? Me lembro de Geoffrey e um cara chamado Derek. Você precisa de uma descrição? Nolan puxou um aglomerado de fotos. Imediatamente apontei para Derek. A expressão de Nolan ficou escura. Você tem absoluta certeza? Sim. Ele recolheu as fotos. Seu nome é Derek Vance. Ele tem um antecedente federal por extorsão e chantagem. Um suor frio brotou do meu corpo. Eu tinha assumido que só usavam chantagem de vídeo para assinaturas de imóveis. Ouvir a palavra extorsão me fez perceber o quanto perto eu tinha estado de algo letal. Antes de você sair, Nolan adicionou, não vá para lugar nenhum sozinha pelo futuro previsível. Eles realmente vão vir atrás de mim? Ele não respondeu diretamente, mas seu silêncio foi toda a confirmação que eu precisava. Naquela noite, Sneak voltei para a casa dos meus pais. Minha mãe me abraçou, soluçando no meu ombro. Ela tinha envelhecido 5 anos em 3 dias. Meu pai estava sentado na poltrona fumando sem parar. Ele era um homem quieto, mas a raiva irradiando dele era palpável. Aquele garoto já colocou a mão em você? Ele perguntou bruscamente. Não, pai. Ele encarou o chão. Quando você insistiu em casar com ele, eu soube que aquela família era errada. Os olhos de Jonathan Bradley sempre foram mortos. Homens como esse não amam pessoas. Eles as coletam. Mordi meu lábio. Os sinais sempre estiveram lá. Colin nunca fundiu nossas finanças. Os ativos da sua família foram fielmente protegidos em truches. Jonathan era generoso, mas sempre me olhava como um investimento, não como uma filha. Eu era só muito ingênua para ver. Dormi no meu quarto de infância, mas por volta das 2 da manhã acordei com o som da minha mãe chorando na varanda. Meu pai estava sentado com ela. A gente deveria se mudar? Ela sussurrou. Estou aterrorizada. Saí e a abracei. Não se preocupa. A polícia tem carros de patrulha no bairro. Mas eu estava mentindo para confortá-la. Eu também estava aterrorizada. Às 3 da manhã meu novo celular descartável vibrou. Um novo e-mail criptografado. Sem linha de assunto. Só um arquivo de vídeo anexado. Meu pulso disparou. Toquei play. A filmagem estava tremida, filmada verticalmente num celular, gravada de perto de um canto do corredor dos meus sogros. Era Colin e Derek. Eu conseguia ouvir a voz do meu marido perfeitamente. Depois do negócio de Mercer Reed, você acaba. Você não volta aqui. Derek riu. Ficando com medo, menino rico? Eu sou sério. Tarde demais para isso. Derek acendeu um cigarro direto no corredor. Você vai receber 50 mil depositado na sua conta offshore para cada propriedade que a gente vira. Não finge de santo agora. Parei de respirar. 50 mil, Colin não era só um espectador passivo. Ele estava sendo pago. O vídeo continuou. Derek exalou uma nuvem de fumaça. Além disso, Abby não é a primeira, e não vai ser a última. O vídeo acabou. Fiquei congelada na minha cama de infância, incapaz de chorar. Existe um limiar de dor onde o corpo só para de reagir. Um momento depois, o remetente do e-mail mandou: você queria a verdade sobre seu marido? Digitei de volta furiosamente: quem é você? Nenhuma resposta. Sentada no escuro, as peças se encaixaram.
Quem quer que tenha enviado isso tinha acesso físico à casa Bradley. Alguém dentro do círculo deles tinha se voltado contra eles. Na manhã seguinte, mostrei o vídeo pro detetive Nolan. Ele assistiu 2 vezes em silêncio sombrio. Você mandou isso para alguém? Não. Deixe assim. Você vai prender o Colin? Nolan suspirou pesadamente. Jonathan Bradley está tentando levar a culpa para proteger o futuro de Colin, mas este vídeo prova que Colin era um beneficiário financeiro disposto do anel de extorsão. Apertei meus olhos. Derek disse no vídeo, eu não fui o primeiro. Os olhos de Nolan caíram. Achamos 3 outras vítimas. 3 outras mulheres. Ao longo dos anos, aquele quarto de hóspedes tinha sido uma armadilha para Deus sabe quantas pessoas. Saindo da delegacia, o céu de Seattle se abriu numa chuva torrencial. Fiquei em pé sob a marquise, paralisada. Eu não estava lutando contra uma família tóxica mais. Eu estava lutando contra um sindicato criminoso inteiro. Os pesadelos começaram naquela noite. Não o tipo ansioso, mas terrores noturnos vividos. Eu continuava sonhando com o clique da tranca, o cheiro de charutos, a sombra de um homem se inclinando sobre mim. Acordava gritando, encharcada de suor. Minha mãe fez chá de camomila e ofereceu pílulas para dormir, mas nada funcionava. Meu pai parou de sair de casa inteiramente, montando guarda pela janela da frente. 3 dias depois, a promotora oficialmente denunciou Jonathan Bradley por conspiração, extorsão e distribuição de materiais ilícitos. Seu rosto estava espalhado por todas as redes de notícia. Colin, porém, foi só nomeado como pessoa de interesse. Ele foi proibido de sair do estado, mas não tinha sido acusado. Eu sabia que eram os advogados caros de Jonathan puxando cordas. Naquela tarde, o e-mailer misterioso atacou de novo. Hoje à noite. 20 horas. A cafeteria no final do Pier 62. Vem sozinha se você quer saber quem mandou os vídeos. Mostrei para Nolan. Não vai, ele disse imediatamente. Eu preciso saber. Nolan fez uma careta. Vamos ter unidades à paisana observando de longe. Não entre em nenhum carro com ninguém. Às 20 horas, entrei na cafeteria do cais. Era uma noite miserável e ventosa. A loja estava principalmente vazia. Me sentei perto da janela olhando o Puget Sound. Às 20h10, alguém puxou a cadeira do outro lado de mim. Era Margarete. Fiquei tão chocada que não consegui falar. Ela usava um casaco cinza fino, seu cabelo preso frouxamente. Ela parecia ter envelhecido 20 anos. Seu rosto estava macilento. Seus olhos vazios. Foi você? Finalmente consegui dizer. Ela olhou para baixo na mesa. Mandei os feeds. Minha mente travou. Há quanto tempo você sabe? Uma lágrima escorregou pelo seu rosto. Desde a primeira vez que você desmaiou. No começo eu não sabia o que eles estavam fazendo. Eu só sabia que Jonathan e Colin estavam agindo estranho. Depois, achei um pendrive no escritório de casa de Jonathan. Assisti um dos vídeos. Sua voz quebrou. Vomitei por horas. Olhei para ela, uma raiva inacreditável borbulhando dentro de mim. Você sabia e deixou continuar acontecendo? Ela soluçava. Eu tinha medo. Você acha que eu não tinha medo dele? E você acha que eu não tinha? Eu esbravejei, meus olhos queimando. Margarete cobriu seu rosto com as mãos. Você acha que isso não me mata? Ele é meu marido. Colin é meu filho. Eu vivi em agonia absoluta. Olhei para a água preta da baía. Você tem ideia de como se sentiu acordar naquele quarto sabendo que homens tinham estado me tocando? Ela tremeu descontroladamente. Eu sinto muito. Era a segunda vez que ela se desculpava, mas desta vez não era para proteger sua família. Era a desculpa de uma mulher completamente destruída. Depois de muito tempo, ela estendeu a mão para sua bolsa e deslizou um pequeno drive criptografado pela mesa. Tudo que secretamente copiei está aqui. Olhei para o drive como se fosse uma granada ao vivo. Quantas mais vítimas tem? Eu não sei, ela sussurrou.
Mas mais do que a polícia achou. Jonathan tem feito isso por anos. Começou como um jeito de forçar assinaturas para imóveis. Depois, ele só curtiu o poder. Ele não conseguia parar. Senti náusea. Como uma alma humana consegue apodrecer tão fundo? Margarete de repente estendeu a mão e agarrou minha mão. Abby, eu te imploro uma coisa. Puxei minha mão para longe. O quê? Se Colin for para a cadeia, não vá vê-lo. Fiz uma careta. Por quê? Ele cometeu um erro terrível. Mas eu sei que ele realmente te amava. Ri, um som agudo e amargado. Um homem que ama sua esposa não a tranca num quarto com um predador. Margarete olhou para baixo. Você sabia que ele tentou impedir uma vez? Fiquei parada. Ele e Jonathan tiveram uma briga gritando sobre você. Colin queria sair. Mas ele ficou, disse friamente. Ele escolheu o dinheiro e seu pai. Margarete não conseguia responder. Quando me levantei para ir embora, ela me chamou sobre o som da máquina de expresso. Não perdoe ele, Abby. Parei. Ela chorava. Porque eu nunca vou conseguir me perdoar. Fiquei no meu carro por 30 minutos antes de dar a partida. A chuva batia no para-brisa. Saber a verdade não trouxe fechamento. Só trouxe um tipo diferente de dor. Eu tinha odiado Margarete. Assumindo que ela era uma cúmplice disposta. Hoje à noite percebi que ela era só uma covarde presa numa gaiola dourada. Mas sua covardia tinha destruído vidas. Voltei para a casa dos meus pais perto da meia-noite. Meu pai ainda estava acordado. Uma xícara fria de café preto na sua frente. Quem você foi ver? Margarete. Ele fez uma careta. O que aquela mulher queria? Coloquei o drive na mesa. Ela me deu o resto da evidência. Meu pai olhou para ele por um longo tempo, depois suspirou pesadamente. Eu só quero que isso acabe, Abby. Me sentei ao lado dele. Eu também, pai. Mas a gente os dois sabemos que estamos no meio de um campo minado. Na manhã seguinte, entreguei o drive pro detetive Nolan. Ele plugou numa terminal segura e chamou 2 outros detetives. A atmosfera na sala imediatamente mudou. Um dos vídeos claramente mostrava Derek e outro homem forçando fisicamente uma mulher chorando a assinar uma pilha de escrituras de imóveis comerciais. Tive que olhar para longe. Nolan fechou o laptop. Isso é suficiente para derrubar toda a rede. E quanto ao Colin? Perguntei. Nolan hesitou. Seu marido está presente em 3 desses novos vídeos. Ele pode não ter sido o agressor físico. Mas ele foi absolutamente cúmplice. Ele pegou o dinheiro. Derek se gabava que Colin recebia 50 mil por propriedade, disse. Nolan aceneu. É por isso que Jonathan está tentando levar a culpa sozinho. Ele está tentando salvar seu filho. Olhei para minhas mãos. 3 anos de casamento. A gente tinha conversado sobre ter filhos. Comprar uma casa nos subúrbios. Era tudo uma ilusão grotesca. Naquela tarde recebi uma intimação. Eu era necessária para uma deposição formal mais tarde na semana. A parte oposta sendo o depoimento era Derek Vance. Só ler seu nome fez meu estômago virar. Naquela noite, Harper veio com um six-pack de IPA. A gente se sentou no pátio dos fundos no frio úmido de Seattle. Beba, ela ordenou. Abani a cabeça. Preciso ficar alerta. Harper me olhou. Você mudou muito, Abby. Quem não mudaria? Ela tomou um gole de cerveja. Se Colin se jogasse de joelhos e implorasse, você alguma vez o aceitaria de volta? Olhei para o quintal escuro. Existem algumas linhas que, uma vez cruzadas, queimam a ponte atrás de você. Não é mais sobre perdão. É sobre sobrevivência. Por volta da meia-noite, meu celular acendeu com uma chamada face-time de um número desconhecido. Atendi cautelosamente. O rosto de Colin apareceu na tela. Congelei. Ele estava sentado no banco de motorista do seu carro. Ele parecia esquelético.
Ele não tinha se barbeado, e seus olhos eram vermelhos e roxos pela falta de sono. Você mudou seu número, disse, minha voz gelo. Por que você está me ligando? Ele me encarou pela tela. Posso te ver? Só uma vez? Não. Sua voz quebrou. Eu sei que você me odeia. Eu não te odeio, respondi. Ódio requer energia emocional. Eu só me sinto exaurida por você. Ele apertou seus olhos fechados. Eu estava errado, Abby. Sorri tristemente. Você quer saber qual é a parte mais triste, Colin? Você ainda acha que cometeu só um erro. Você não cometeu um erro. Você revelou quem você realmente é. Ele baixou a cabeça, seus ombros tremendo. Eu realmente tentei impedir. Eu sei, disse. Ele olhou para cima, chocado. Minha mãe te contou? Sim. Mas papai disse que se a gente terminasse a aquisição de Mercer Reed, ele nos deixaria sair. Ele prometeu que ninguém ia te tocar. A mera ilusão disso era assustadora. Você vendia meu corpo por imóvel e se convencia de que estava me protegendo. Colin sufocou. Eu nunca deixei eles te agredirem. Eu juro por Deus. Apertei o celular fortemente. Os que cometem a violência são monstros. Mas os que ficam de pé do lado da porta fazendo guarda, vocês são piores. Ele começou a chorar abertamente. Eu sei que não mereço, mas eu realmente te amava. As lágrimas finalmente escorreram pelas minhas bochechas. Eu sei que você me amava. E é isso que torna isso uma tragédia. Sua covardia foi mais forte que seu amor. Foi isso que nos matou. Desliguei. Fiquei no pátio e chorei no escuro por uma hora. Harper não saiu. Ela me deixou chorar a morte do meu casamento em paz. Uma hora depois, meu celular vibrou. Uma mensagem do detetive Nolan. Derek Vance pulou a fiança. Ele está foragido. Meu sangue virou gelo. Se Derek estava acuado e fugindo, o lugar mais perigoso para estar era perto deste caso. Eu não dormi nada. Fiquei no chão olhando o brilho da tela do meu celular. De manhã, Nolan tinha mandado um carro sem marca para estacionar fora da casa dos meus pais. Nolan ligou para mim. Não saia de casa hoje. Derek está desesperado. E desespero faz homens imprevisíveis. Ele está vindo atrás de mim? Perguntei, minha voz tremendo. Você é o catalisador que destruiu o empreendimento dele. A gente não vai tomar riscos. Por volta do meio-dia, meu celular tocou. Era Margarete. Quase ignoro. Mas algo me fez atender. Abby, ela ofegou. O Colin está no hospital. Meu estômago desabou. O quê? Ele bateu o carro na I-5. Ele estava bebendo. Os médicos dizem que ele tem uma concussão severa e hemorragia interna. Por que você está me ligando? Ela estava histérica. Ele não para de dizer seu nome. Abby, por favor. Mas antes de eu conseguir processar isso, ela adicionou algo que parou meu coração. Antes do acidente, alguém ligou para ele. Eu verifiquei seu histórico de chamadas. Era um número descartável. Depois que ele desligou, ele completamente pirou. Imediatamente liguei para Nolan e passei a informação. Nolan xingou. Derek contatou ele. Ele está tentando extorquir Colin por fundos de fuga. Fui para o hospital com Nolan naquela tarde. Quando entramos na UTI, Colin parecia um cadáver. Sua cabeça estava envolvida em gaze. Vendo eu, seus olhos se arregalaram. Abby. Nolan se colocou na frente. Colin, quem ligou para você antes do acidente? Colin fechou os olhos. Derek. O que ele queria? Colin me olhou, sua expressão vazia. Ele disse que tudo estava arruinado. Ele exigiu dinheiro e um veículo para chegar ao Canadá. Se eu não conseguisse para ele, ele disse que ia soltar os backups. Nolan fez uma careta. Que backups? Derek guardou um drive secundário. Vídeos de todo mundo. Ele disse que se ele cai, ele leva todo mundo com ele.
Ele especificamente mencionou você, Abby. O quarto girou. Quantos vídeos? Sussurrei. Dezenas, Colin gemeu. Nolan o pressionou. Onde ele está te encontrando? Eu não sei. Você concordou em ajudá-lo? Colin riu, um som molhado e ralado. Se eu fosse ajudá-lo, eu não teria dirigido meu carro para um divisor de concreto. Quando nos viramos para ir embora, Colin chamou, sua voz desesperada. Abby. Parei. Se você ver Derek antes dos policiais, corre. Seu rosto estava aterradoramente pálido. Ele me disse que se ele perde sua liberdade, ele está levando alguém para o túmulo com ele. Aquelas palavras pairaram sobre mim como uma guilhotina. Na volta, Nolan estava em silêncio. Sua mandíbula apertada. O céu de Seattle era um roxo rocheado. Conforme entramos na minha rua, Nolan de repente pisou nos freios com força. Sentado direto no nosso pátio da frente estava um buquê de crisântemos brancos. Nolan me ordenou a ficar no carro. Ele colocou luvas, caminhou até o pátio e inspecionou as flores. Tinha um pequeno envelope enfiado dentro. Ele abriu. Era uma fotografia de mim tirada por trás enquanto eu saía da delegacia naquela manhã. Rabiscado no verso em Sharpie preto eram as palavras: "Você achou que tinha ganho?" Minha mãe abriu a porta da frente, viu Nolan segurando a foto e quase desabou. Nolan nos levou para dentro e chamou vigilância de 2 horas na casa. A tensão dentro era asfixiante. Às 22 horas, meu celular tocou. Era Margarete de novo. Abby, o Colin desapareceu. Pulei do sofá. Como assim desapareceu? Ele saiu sorrateiramente da UTI. O hospital não consegue achá-lo. Olhei para Nolan, que já estava ouvindo a chamada. Ele começou a dar ordens pelo seu rádio. Meia hora depois, meu celular descartável recebeu uma mensagem do número de Colin. Não conta para os policiais onde estou. Imediatamente liguei para ele. Ele atendeu, respirando pesadamente. Colin, você está maluco? Você tem um baço rompido. Os federais estão te procurando. Estou indo encontrar Derek, ele sussurrou rouco. Você vai se matar, eu gritei. Se eu não der o que ele quer, ele vai soltar seus vídeos para o público, Abby. Eu não posso deixar ele fazer isso. Nolan estava gesticulando loucamente para eu colocar no alto-falante. Fiz. Onde você está? Exigiu Nolan alto. Colin hesitou. Finalmente, ele sussurrou, os velhos contêineres de embarque em Harbor Island. Antes de Colin conseguir dizer outra palavra, teve um grande estrondo do outro lado da linha. Uma voz áspera gritou, quem diabos você está falando? Era Derek. O som de uma luta violenta se seguiu. Depois, um tiro. A linha morreu. Fiquei paralisada. Nolan desenhou sua arma, gritou para o seu rádio e saiu correndo pela porta. Fica aqui, ele me ordenou. Não. Gritei, agarrando meu casaco. Eu estou indo. É uma situação de atirador ativo. Se ele morre hoje à noite porque de mim, eu nunca vou dormir de novo. Berrei. Nolan xingou, mas não tinha tempo de argumentar. Pulei para trás do seu carro descaracterizado enquanto ele ligava as sirenes. Rasgamos pelas ruas molhadas de Seattle em direção a Harbor Island. O porto era um cemitério de contêineres de embarque enferrujados e guinchos gigantes, completamente deserto na chuva. Conforme o carro de Nolan patinou até parar perto de um armazém dilapidado, outro tiro ecoou através dos cânions de metal. Nolan e 3 outros oficiais táticos invadiram o perímetro. Fiquei perto do carro, a chuva congelante me encharcando até os ossos, aterrorizada demais. Depois, ouvi Colin gritar meu nome de dentro do armazém. Abby, fica para trás. Não consegui me ajudar. Corri para as portas abertas do galpão. Dentro, sob a luz amarela doentia de uma única lâmpada halogênio, era um pesadelo. Colin estava desabado contra uma caixa de madeira, segurando seu estômago. Sangue estava rapidamente deixando sua roupa de hospital vermelha escura. Derek estava de pé a 3 metros de distância, mirando loucamente uma pistola nos oficiais que tinham suas armas apontadas para ele. Deixa a arma,
rugiu Nolan. Derek riu como um maníaco. É tudo culpa dela. Se ela tivesse só ficado quieta, a gente seria rico. 2 oficiais taclearam Derek pelo seu lado cego, jogando no concreto. A pistola rangeu para longe. Caí de joelhos ao lado de Colin. Suas mãos estavam cobertas de seu próprio sangue. O homem que tinha me traído, o homem que eu tinha odiado por semanas, estava sangrando num chão de armazém sujo tentando consertar seu fracasso final. Você está bem? Ele ofegou, olhando para mim. Minha garganta travou. Eu não sabia se deveria gritar para ele ou chorar por ele. Paramédicos chegaram e carregaram Colin numa ambulância. No hospital, Margaret chegou histérica. Ela desabou numa cadeira de sala de espera, completamente inconsolável. Nolan saiu 1 hora depois. Derek está em custódia. Ele confessou que Jonathan inventou o esquema de chantagem, mas Derek também admitiu que Colin tinha estado brigando com ele recentemente. Colin veio aos docks hoje à noite para pagar Derek e destruir os drives de backup. Às 3 da manhã, o cirurgião emergiu. Colin sobreviveu à cirurgia. O moveram para a UTI. Fiquei em pé perto da porta enquanto o colocavam. Ele abriu os olhos, me olhou através da névoa de analgésicos, e sussurrou, desculpa. Deixei as lágrimas caírem. Não por perdão, mas por um luto profundo e cansativo pela absoluta perda de tudo isso. 1 semana depois, oficialmente registrei os papéis de divórcio. Colin ainda estava se recuperando no hospital. Ele não lutou. Ele assinou os papéis com a mão tremendo. Conforme me virava para sair do seu quarto pela última vez, ele disse, Abby. Parei. Se houver uma próxima vida, eu espero ser homem o suficiente para te encontrar de novo. Eu não respondi. Algumas coisas, uma vez quebradas, não conseguem ser coladas novamente. O julgamento foi um espetáculo de mídia. Jonathan enfrentava décadas de cadeia federal. Derek e vários outros associados aceitaram acordos. Os fundos apreendidos foram liquidados para prover restituição para as vítimas. 6 outras mulheres vieram a público. Ler seus depoimentos me mantinha acordada noites. Algumas tinham se divorciado. Algumas tinham se mudado para o outro lado do país. A gente era uma sororidade de trauma, unidas por uma casa de horrores. No dia da sentença preliminar, era uma tarde brilhante e anormalmente quente em Seattle. Saí do tribunal me sentindo completamente vazia. Eu pensei que sentiria alívio, mas trauma não desaparece com uma martelada de juiz. Meu celular vibrou. Era Margaret. Colin desapareceu. Parei na escadaria do tribunal. Liguei para ela imediatamente. Como assim desapareceu? Ele estava na ala de reabilitação. Ele saiu essa manhã. O celular dele está desligado. Uma intuição terrível e afundadora apertou meu peito. Naquela noite, Nolan veio à minha casa. A gente verificou as câmeras. Colin se dispensou contra as recomendações médicas. A gente não sabe para onde ele foi. Você acha que ele vai se machucar? Perguntei quietamente. Nolan não respondeu. Na manhã seguinte, enquanto comia café da manhã com meus pais, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Cape Disappointment. Vem sozinha se você quer dizer adeus. Mostrei para Nolan. Tenho que ir. Nolan insistiu em me levar, mas concordou em ficar para trás. Dirigimos 3 horas pela costa selvagem de Washington. O céu estava nublado, o vento açoitando violentamente do Oceano Pacífico. Caminhei para os penhascos irregulares sozinha. Lá, sentado na beira do precipício, olhando para a água cinza turbulenta, estava Colin. Ele estava usando um corta-vento preto, seu corpo assustadoramente fino. Colin, chamei sobre o rugido das ondas. Ele se virou e deu um sorriso triste. Você veio. Por que você me trouxe para aqui? Ele olhou de volta para o oceano. Eu precisava pedir desculpas uma última vez. Colin, não importa mais. Acabou. Mas importa, ele disse, sua voz carregando no vento. Se você não tivesse descoberto, Abby, eu teria vivido minha vida inteira como um covarde.
Eu me convenci de que porque eu não tinha te tocado, eu ainda era uma boa pessoa. As lágrimas morderam meus olhos. Não faz isso. Ele se levantou lentamente. Quando Derek colocou uma pistola na minha cabeça naquele armazém, finalmente percebi o que desamparo se sentia. E percebi que eu te forcei a viver naquele desamparo. Colin, por favor. Sai da beira. Ele colocou a mão em sua jaqueta e puxou um envelope grosso de Manila, jogando no gramado entre nós. Esse é o acesso a uma conta offshore que papai configurou para mim. Tem mais de $1 milhão nela. Dá para o fundo de vítimas. Antes de eu conseguir avançar, ele recuou para a beira do penhasco. Colin, eu gritei. Ele me olhou, seus olhos vermelhos e cheios de lágrimas. Pela primeira vez na minha vida, eu quero fazer a coisa certa. E com isso, ele se inclinou para trás e deixou a gravidade o levar. Colin. Meu grito foi engolido pelas ondas quebrando. Corri para a beira, caindo de joelhos na rocha molhada, mas olhando para baixo na surf violento e turbulento, não tinha nada além de espuma branca e água escura. Nolan veio correndo subindo a colina chamando a guarda costeira. Fiquei na beira do penhasco, completamente entorpecida. Acharam o corpo dele 2 horas depois, enfiado entre as rochas. O funeral foi pequeno e absolutamente silencioso. Não tinha políticos, não tinha empreiteiros ricos. Só Margarete chorando sobre um caixão fechado. Compareci, não como uma esposa de luto, mas como alguém enterrando uma vida passada. Antes de eu sair, Margarete me entregou uma pequena caixa de madeira. Ele deixou isso para você. Dentro estava sua aliança de casamento e uma carta dobrada. Abby, se você está lendo isso, me faltou coragem para continuar vivendo. Meu maior arrependimento não é que eu pequei, mas que eu sabia que era pecado e me faltou a bravura de parar. Eu não peço perdão. Eu só peço que quando você pense em mim, não pense no covarde que trancou a porta. Pense no homem que esperou na chuva para caminhar você para casa. Use o dinheiro para ajudar os outros. Eu finalmente estou te deixando ir. Chorei até não ter mais nada. Meses depois, os julgamentos terminaram. Jonathan foi encarcerado para sempre. Saí do meu emprego na firma de contabilidade. A cidade de Seattle tinha muito fantasma. Embalei tudo e me mudei para uma pequena cabana em Bend, Oregon. Plantei um jardim, li livros na varanda, e lentamente os pesadelos pararam. Uma manhã, regando as hortênsias, percebi que não tinha sonhado com aquele quarto trancado em uma semana. Fiquei ali e chorei de alívio. Finalmente estava saindo do escuro. As pessoas me perguntam se eu odeio Colin. A verdade é que eu não odeio. Eu tenho pena dele. Ele era um homem que poderia ter sido bom, mas comprometeu sua alma para apaziguar o mal. As pessoas mais perigosas neste mundo não são os monstros nascidos na escuridão. São as pessoas normais que veem a escuridão, sabem que está errado, e escolhem olhar para o outro lado. Porque às vezes o silêncio é a arma que destrói tudo.